Olá, pessoal. Bom dia para quem está no dia, boa noite para quem está na noite. Estamos aqui novamente com o nosso programa Falando com Magia, sempre procurando trazer uma perspectiva interessante, nova e que traga ressignificado para aquilo que a gente chama de magia, a arte de alterar a realidade com base na nossa própria determinação, com base na nossa própria intenção. Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre as maneiras que podem ser feitas isso, particularmente dentro das empresas, que a gente vai estar comentando bastante sobre algumas das técnicas que nós temos utilizado aqui com as pessoas, com os colaboradores dentro das corporações, em todo e qualquer negócio de pequeno ou grande porte. Porque todas essas empresas, no fundo, elas são feitas por pessoas. No fundo, o que a gente tem é isso. E hoje a gente está trazendo uma pessoa aqui para estar conversando com vocês, um excelente exemplo do que é essa capacidade de alterar a realidade dentro das empresas com o que a gente chama de magia. Fred, prazer imenso estar aqui com você de novo. Prazer, meu Cara, amigo. como é bom falar com você. É sempre papo muito gostoso e muito fluido, porque, como eu já te disse naquela outra entrevista que você estava aqui com a gente, eu entendo você como um mago muito melhor que muito mago que eu conheço. Porque, no fundo, você consegue com muita assertividade fazer uma alteração vibratória dentro das situações onde você exerce o seu trabalho, seja com a serenata, seja com as outras práticas que você tem. A gente está trazendo aí uma coisa nova aí para o mercado, né? Uma perspectiva aí bem interessante com essas dinâmicas. E você aqui que está nos ouvindo, você que tem aqui o envolvimento com a tua empresa e que está sempre procurando aqui encontrar maneiras de melhorar a dinâmica, a performance dentro do seu negócio, presta bastante atenção nessa conversa que a gente vai ter aqui hoje, porque seguramente vai estar acrescentando bastante aí dentro das possibilidades que você já usa para melhorar aí a performance de todos dentro do negócio. Fred, tem gente que não te conhece. Deixa eu falar um pouquinho aqui de você. Tá bom. Fred é músico, empresário, curioso, como você gosta de chamar, e o que eu percebo como um entusiasta questionador do esoterismo e mística que envolve essa nossa vida. Talvez eu tenha conseguido aqui dar um bom panorama aqui, ainda que foi muito raso pelas suas competências. Não, mas eu te agradeço aí, mais uma vez eu te agradeço pelo convite, a gente está junto aqui conversando, não só sobre esse tema que eu acho importantíssimo, mas colocando exatamente as energias em evidência, quer dizer, a sua energia, a energia do Caio, a gente trocando essa ideia que faz parte de um processo que a gente, como conversou, vai levar para as empresas, e para mim é muito realizador poder falar sobre música, arte, falar sobre empresa, corporativo, como é que isso, essa química, ela pode ser positiva nas empresas e como é que ela pode alterar para melhor esses comportamentos, né? Ao longo dessa minha história com a Serenata e Companhia, a gente tem mostrado isso através das realizações de práticas de serenatas nas empresas, de música para elas e tal, que os gráficos de qualidade e de rendimento têm melhorado muito. Eu já te falei sobre isso no outro programa, Sim. Mas para quem não acompanhou, depois você, se puder acessar o programa que eu fiz só falando sobre isso, é interessante porque teve uma empresa que veio exatamente com essa proposta de como é que a música pode realmente ser uma grande ferramenta para a empresa a nível de qualidade, melhora de qualidade na empresa, de rendimento. Então teve toda uma proposta em cima disso e eu, por 21 anos agora, completados agora este ano, a gente conseguiu provar que sim. E para mim é muito realizador. Eu falei, poxa, é uma prática que eu sempre gostei de exercer. Eu meio que direcionei tudo para a empresa, para os sociais também, mas para a empresa bastante também. Então a gente fez isso muito em qualidade de vida, levando música, adentrando os espaços com uma roupa diferente, uma proposta musical, e onde a gente descobre os 4 temperamentos humanos num piscar de olhos ali na nossa frente, né? Que é o tema de hoje, né? Você hoje está paisana aqui, né? Hoje eu estou paisana. Você veio a paisana, não está devidamente uniformizado, como muitas serenatas você faz. E hoje talvez seja bastante apropriado a gente estar olhando por essa perspectiva dos perfis que você comentou, dentro dessa informalidade que a gente está aqui hoje. A ideia do programa sempre é ter um grande bate-papo. A gente tem feito esse exercício de estar levando para as empresas aí essa maneira diferenciada de ativar musicalmente a música para conseguir ter resultados aí para a empresa, para os negócios. Você comentou comigo essa questão dos perfis
o que você chama dos 4 temperamentos. Exatamente. Os 4 temperamentos humanos que a nossa vivência e mesmo o hermetismo convencional, né, sempre lá de trás vem trazendo fundamento para isso. Os pensadores gregos também identificaram esses perfis e você usa dessas bases, desses fundamentos para fazer essa performance agora dentro das empresas para melhorar a harmonização do ambiente. Conta um pouquinho disso, como é que isso funciona? Bom, Ari, é o seguinte, ao longo desses 21 anos, como a gente entrou em grandes empresas nesse tempo todo, então seja no Dia das Mulheres, seja no Dia dos Pais, seja no Dia das Mães, ou mesmo de final de ano e tudo mais, a gente via que a gente quebrava os padrões habituais de comportamento da empresa naquele dia. Então, seja num gesto simplesmente musical, onde a gente entra cantando, ou seja, juntando um pouco aquela galera que também trabalha, são os homens, que trabalham juntamente com as mulheres, que podem ajudar na entrega de uma rosa no dia delas, ou no Dia das Mães, que somam no contexto de agradá-las, né? E isso tem se tornado, assim, foi modificador. Essa energia foi transformadora naquele momento e depois comento sobre isso. Nossa, mas aqui até hoje a gente não esquece. Foi um dia tão marcante para todo mundo. Por quê? É uma coisa simples. Envolve música, a simbologia de rosa e o carinho expressado entre os amigos, né? E aí tem alguém, chefe ali, que comanda essa parada, que determina essa ação. Mas o que muda isso? A energia. O que isso, né, o que isso impregna, o que deixa de forma indelével ali? Exatamente nessa questão, né, de assinatura. Olha, eu assino que vocês são especiais e que vocês são importantes para a gente. E aqui está, em pequenos gestos, essa realidade. Então, seja isso para elas, seja para eles. Quando é para homens é diferente até, porque tem homens que a gente chegou a fazer, por exemplo, na Marba, alguns anos atrás, que eram só homens trabalhando. E em cada sala que a gente entrava, tinha muitos homens, e aí eles recebiam uma serenata, e na Sabesp também foi assim. Imagina o tamanho do desafio, né, de fazer isso num ambiente masculino, por excelência, né, só tinha homem lá. Pois é, e teve duas histórias interessantes para homens que eu vou contar aqui, que são marcantes. Essa, por exemplo, que eu falei, onde as pessoas trabalham entre eles e nunca viram falar sobre serenata e tal, daqui a pouco entra alguém cantando, tocando, dando alguma mensagem. Para eles que eles nunca receberam isso, é muito mais marcante, porque eles falam, puxa vida, mas que coisa, que simbologia legal, que coisa diferente que nos fizeram aqui. E alguns não entendem muito de cara isso. Depois começam a pensar, a refletir e tal, e falam assim, realmente foi uma coisa muito diferente, eu nunca recebi isso, e acho que nunca vou receber isso de novo, né? E aí, quando você faz um trabalho também voltado para o lúdico, porque eu também tenho uma amizade com o nosso Virgílio Zago. Um abraço para você, viu, Virgílio? Se estiver assistindo aqui o nosso canal hoje aqui, ele é a gente chama de bonequista, ou aquele cara que comanda os títeres, né? Ah, tá, que faz aqueles bonecos. Ele faz como ninguém, Ari. É mesmo? Ele é um cara que ele produz aquele material, ele faz o rosto, a performance, assim, visualmente, dançando, inclusive, como ninguém. Então ele tem vários bonecos, ele tem a Carmen Miranda, ele tem uma dançarina de fado que parece muito com aquela que morreu, aquela atriz, a Desi Gonçalves, e tem vários bonecos que dançam, que ele faz dançar, então, e ele faz isso até pro público masculino, que o público masculino parece que volta de novo quando era criança, vendo aquelas histórias dançando no colo, as performances voltando. Então a gente vende essa história lúdica também nas empresas, não é só com música de serenata, mas propostas como essa, por exemplo, de um bonequista fazer num dia dos pais ou num dia nobre qualquer, uma performance muito lúdica, ou de mágica, ou de bonequista, ou alguma outra coisa de telegrama animado. Então isso vai quebrando padrões, vai aguçando perspectivas, vai modificando o ambiente. Então isso a gente tem notado que com o tempo, quando a empresa tem budget para isso, fica excelente o resultado, porque a gente faz na empresa como um todo e tem quebrado os padrões e as pessoas têm sentido falta hoje em dia desse tipo de comportamento. Poxa, que pena que não tem mais. Você sabe, Fred, que você falou de quebra de padrão, né? E é engraçado como a empresa, que por excelência ela procura padronizar cada vez mais os procedimentos e mesmo as pessoas, até para escalar a sua operação. É difícil você escalar sem ter um padrão, mas em um determinado tempo ela mesma percebe que precisa quebrar essa própria tendência dela a pasteurizar, vamos colocar essa palavra, que talvez ela seja mais indicada aqui,
para as relações humanas como acontece dentro das empresas. Naturalmente, os indivíduos, quando eles se associam a uma empresa, ou mesmo a empresa impõe isso para eles procuram se enquadrar. As pessoas procuram entender o que a gente chama de cultura corporativa, a cultura daquela empresa, e, em certa medida, no afã de conseguir fazer isso, seja a empresa, seja os colaboradores, acabam, de certa maneira, perdendo o que a gente chama das suas próprias virtudes, das suas próprias qualidades, aquilo, muitas vezes, pelo qual encantou a empresa para contratar. Olha que curioso. É né? verdade. A gente tem visto isso com muitos profissionais, que eles passam pelo processo de recrutamento, entram ali em determinada empresa, e o que despertou ali em recursos humanos, ou na gerência, ou nas pessoas que estavam envolvidas na contratação dele, foi justamente uma determinada capacidade. Quando essa pessoa mergulha dentro da empresa, pela força do dinamismo das metas, né, coisas muito lícitas que a empresa tem ali que apresentar resultados, as pessoas vão perdendo isso. A tua dinâmica dentro das empresas, ao que eu percebi, ela resgata um pouco isso. As pessoas conseguem tirar do fundo do que elas têm a sua real natureza, colorir aquele momento, porque é um presente isso que você traz, né? Muitas vezes esses homens ou as mulheres que recebem isso, elas entendem como um afeto que elas nunca tiveram. Quando você tem feito esse trabalho agora, eu percebo que você estruturou um pouco isso melhor quando você apresenta esse conceito dos pilares dos 4 temperamentos humanos. Como é que é essa dinâmica agora, seguindo essa perspectiva que você meio que também enquadrou as pessoas aqui em alguns perfis para melhor trabalhar elas no seu trabalho? Como é que funciona isso? Bom, agora a gente preparou um trabalho para a empresa que você vai gostar. Que, na verdade, a gente já entra cantando dentro de uma sala de eventos ou da própria reunião. E a gente vai, então, cantando, vai interagindo com as pessoas. Depois a gente vai mostrar isso na prática, como é que funcionam os 4 temperamentos humanos na prática, né? Quem são os temperamentos, de onde eles vieram, essa origem dos temperamentos. O que é os 4 temperamentos humanos? Na verdade, a gente tem quase 8 bilhões de pessoas no planeta, mas só 4 temperamentos humanos, né? Logicamente, são ramificados hoje, a gente sabe que... Tem suas variantes. Tem suas variantes e tudo mais, mas basicamente o que acontece? São estudos que você consegue identificar dentro da sua empresa quem são as pessoas competentes para as diversas áreas que você tem de atuação, como é que você pode trabalhar um relacionamento melhor com elas, na dinâmica de trabalho, na dinâmica de relacionamento, na dinâmica de vida propriamente dita, porque isso se estende do trabalho para casa, né? Então ela pode utilizar isso no comportamento do lar, né? Da família, com o cônjuge. Isso é muito bacana porque é o tal do conhece-te a ti mesmo, né? Pois é, essa coisa de conhece-te a ti mesmo, dentro inclusive da nossa egrégora, a gente defende muito que a única coisa que faz sentido na vida é você se conhecer. Por incrível que possa parecer. Pois né? A gente passa uma vida inteira tentando entender quem a gente é, tentando melhor compreender coisas que foram adormecidas, você sabe muito bem como eu, por conta aí de várias agendas, não vamos entrar nesse mérito agora, mas o ser humano hoje ele é um ilustre desconhecido, que não se conhece, não sabe a que veio, não sabe para onde vai. E é por isso, inclusive, que eu recomendo muitas vezes para as pessoas oráculos, toda a sorte de desenvolvimento e compreensão pessoal, psicanálise, terapias, tarô, búzios, astrologia e a própria reflexão pessoal. O teu trabalho, ele traz bastante disso para as pessoas, porque eu percebo que as pessoas passam a se olhar um pouquinho. É normal a gente perceber assim, por que foi que eu não me permiti isso e por que eu me permiti? Só esse olhar aqui já começa a dar uma qualidade mais interessante para as pessoas. Esse perfil que eu te comentei é algum desses aqui? Você anotou para mim aqui, eu achei muito curioso, que esses 4 temperamentos são o que você chama de sanguíneo, melancólico, bilioso, né? Isso, tem a ver com bilis, olha que coisa interessante. O nervoso colérico, aqui entre aspas, e o fleumático. Só esse olhar a gente já começa a ter bastante curiosidade sobre essas naturezas humanas. Fala um pouquinho disso pra gente e como é que você chegou nessa conclusão aí. Existem 2 vertentes sobre esse tema, né? Sobre da origem de tudo isso. Como a gente conversou nos bastidores aqui, tem uma origem mais oculta e tem a origem que as pessoas já conhecem, vindo de Hipócrates, lá atrás, na antiga Grécia, que começou a se aprimorar muito mais esse olhar da natureza com relação ao que pode ser o ser humano, de acordo com o olhar dos 4 elementos que estão na natureza, água, fogo, terra e ar, né? E eles, de alguma forma, estão dentro do ser humano. Aí começou a se aprimorar esse olhar
começou a se estudar isso mais profundamente, até chegar à conclusão de que nós somos realmente esses 4 dentro da gente, com variações. E aí, a gente então tem esse sanguíneo, propriamente dito, porque se você for preparar as definições, que isso nas empresas a gente mostra isso com mais clareza, com mais profundidade, né? A gente, como eu falei, a gente entra cantando, identificando um pouco as pessoas, mas não vai deixar ninguém em maus lençóis, porque a gente não vai comentar sobre isso, mas a gente vai depois elaborar os tópicos e colocar isso em música para mostrar para as pessoas o que as músicas têm a dizer que tem relação com os temperamentos. Isso é muito legal. Só bater o olho a gente já percebe. Já, né? Pô. Quando a gente está cantando, a gente já descobre quem é o cantor da empresa, quem é o cara, quem é o percussionista, quem é o cara que de repente tem... Ele começa a batucar na mão. Começa a fazer batucada também, Não tem voz para cantar, mas ele sabe batucar, então ele vai batucar junto, tem ritmo. Tem aquele dançarino também que pega outro para dançar, então não sabe cantar, não sabe tocar, mas sabe dançar. Então vai mostrar isso. Então você vê que o ser humano ele é muito artístico, ele é movido a essa questão do apelo às artes. Quando a gente tem a arte dentro da empresa, isso modifica qualquer ambiente. Pelo simples fato de você, às vezes, fazer uma amostragem cultural, de alguma forma, seja com quadros, seja com dança, seja com música, você vê que as pessoas se transformam, elas deixam de ser elas no trabalho para serem quem são. Então, quando os 4 temperamentos entram dentro da sua empresa, elas vão revelar a verdadeira face, não aquele de você utilizar ele como a sua máscara profissional, mas como essência que você tem e sujeito que você é. Então, quando você identifica um sanguíneo, você já percebe que ele é o grande vendedor. Por quê? É o elemento ar, o cara que tem ar o tempo todo como elemento circulante dentro de si. Então é o cara que gosta. Move. É o que move. Então ele gosta de viagens, ele gosta de natureza, ele gosta de se exercitar. É o cara que está sempre em atividade. É um cara que provavelmente. Eu estou falando dos clássicos, tá, pessoal? Só para vocês identificarem que existem variações. Você não é um tipo específico só. Você é um marcante, mas tem outros 3 que são agregados a você, que também estão lá, mas não são tão expressivos. Então você tem um mais expressivo que te identifica. Então, o sanguíneo é bem isso. É o cara que gosta de viajar, que gosta de estar com os amigos, que gosta de conversar, de cantar, de tocar. É o grande artista, é o grande vendedor, é o comunicador, é o cara que não tem tempo ruim. Se ele puder, ele está sempre fazendo as coisas dele, não tem tempo ruim, não se lamenta tanto. Se ele se lamenta, mas ele sempre arranja uma forma de continuar dando a volta por cima. Então, esse é o sanguíneo, ótimo vendedor que você pode ter para sua empresa. E aí que entra o RH para a finalidade de ter um olhar clínico e falar, peraí, esse cara aqui, ele tem um currículo conveniente, mas também ele tem ele carrega esse predicado, né? Exatamente, que funciona para mim, porque eu quero vender isso. E quem que vai ser a grande mente pensante da tua empresa? Com certeza vai ser aquele cara que não gosta muito do contato físico, mas ele tem uma capacidade muito grande mentalmente e ele tem modelos específicos de comportamento de trabalho, de atitudes que vão funcionar bem na capacidade administrativa que você tem para desenvolver. Então é o cara que é o melancólico ou bilioso, que eu falei, né? É o cara que é o elemento terra. Olha só que interessante os elementos, né? Sim. O ar é o que vive circulando, não tem parada, sempre circulante. O terra, ele é fixo. É o tipo do cara que gosta mais de se fixar mesmo, não tendo muitos... Não é muito o clássico desse comportamento. É o cara que gosta muito de estar com muita gente conversando, trocando ideia, aí no viajar. Ele gosta mais de ficar na dele, ele gosta de jogos inteligentes, de papos também inteligentes, com profundidade, gosta de ter, dentro das realidades que ele acredita, um maior envolvimento nesse sentido e umas trocas mais profundas. Mas não interage muito com... Não interage muito. É da natureza dele não interagir muito. Natureza dele. E ele gosta desses tipos... Quer dizer, ele como é elemento terra, então o que geralmente ele gosta de comer que deveria evitar de comer? São esses elementos como que vêm da terra mesmo, né? A beterraba, que tem raízes, que são os tubérculos, que são os vegetais que ficam prisioneiros no espaço físico, né? Ele tem apetite mais para esse tipo de coisa. E que deveria, na verdade, depois eu vou explicar um pouco mais sobre essa alimentação, que é bem interessante,
e que, na verdade, é um contraponto que poderia funcionar melhor para ele. Assim como o elemento que eu falei do sanguíneo, que alimenta o ar, ele na verdade, come muito essa questão dos alimentos rápidos, que a gente chama, de ciclos rápidos, né? Seja em animais, sejam até em vegetais, que tem um ciclo muito rápido de desenvolvimento, vida e morte. Então, ele também poderia ser um cara, para ele não ser tão viajante, ser tão liberado, ser tão, como é que fala? Ser um cara tão desprendido, ele poderia estar se prendendo um pouco mais esse tipo de alimentos que o melancólico come, porque ele fica mais enraizado, mais focado, mais direcionado. Para uma determinada atividade. Né? Então depende muito da visão que você tem do comportamento que você tem que desenvolver. Então tem os alimentos mais corretos para você começar a pensar a respeito. Estou curioso pelo fleumático aqui, talvez pelo fonema, né? Fleumático, fleuma, né? É o tipo do comportamento que é elemento água. Então você dá a mão para um fleumático, você já sente ele meio umedecido. A mão dele já é meio úmida. Você fala, poxa vida. Ele vai cortar a unha da mão, por exemplo, a unha do pé, e fica até pendurada a unha dele. Porque ele é todo muito líquido, né? Ele é fluido. É fluido. Então, por isso que ele tem essa característica, né? De vira e mexe tá suado, é o grande bonachão, é um cara que acumula riqueza, acumula gordura, acumula sabedoria, acumula histórias. Ele é o dono da sua empresa, geralmente. Ele tem medo de desprender, não é com ele, né? Não. Ele tem as pessoas que fazem isso por ele. Então, por exemplo, ele desprende o que ele deveria desprender, né? Porque um cara que acumula tanta coisa, ele tem as outras pessoas com ele para quem ele pode delegar as funções. Então, ele é o dono da empresa, geralmente, porque ele acumulou um capital, ele acumulou sabedoria para desenvolver aquela empresa. É claro que ele vai contar com os aliados, que têm os temperamentos exatos, né, para conseguir comandar esse processo. E tem uma diferença entre humor e temperamento, né? Então, aquilo que você já tem através da sua alimentação é diferente daquilo que você veio na proposta de ser. Então, a gente explica tudo isso dentro da proposta da empresa. E o que é interessante dentro desse fleumático é o tipo de cara que, se ele vai numa reunião, por exemplo, ele atravanca o espaço, porque ele fica parado, observando, ele fica ali, ele sente as coisas, ele fica observando, ele fica condensando, aprimorando tal, mas fica meio que inerte. Ele adora, por exemplo, os vegetais. Ele adora uma salada de alface, de espinafre, ele gosta dessas coisas, porque ele gosta do verde. A gente chamava esse perfil, quando tinha um envolvimento corporativo bem maior no meu dia a dia de reuniões, a gente chamava do vaso. É o vaso. O cara entra na reunião para decorar, ele não manifesta, ele não diz nada. Mas, e às vezes irrita um pouquinho isso, porque as pessoas, principalmente o que vocês chamam aqui do sanguíneo, eles gostam muito da interatividade, porque eles medem o outro pela expressividade dele. Exatamente. Então, quando o outro se cala, ele vai irritando o outro, porque não é que eu não estou aguardando necessariamente o que você tem a dizer, que se você não dizer e não manifestar nada, eu não consigo sequer entender o que está acontecendo. Ouvindo você falar esses perfis aqui, eu tô viajando aqui com outras fontes de supostos conhecimentos, né, que a gente tem aí dentro da nossa jornada. Você citou aqui algumas coisas do hermetismo, existem outros paralelos, mas o que é inexorável nisso tudo é que a gente percebe que os indivíduos, eles têm perfis, esses perfis muitas vezes a pessoa não gosta, porque ele não se encaixa, ou ele não está, em certa medida, conseguindo muito com aquilo que ele é, e ele procura modificar. E é aí que começam de fato os problemas das pessoas, porque ele confunde aquilo que nós chamamos de uma virtude dele, um grande predicado, com um defeito. E aí ele tenta aplicar o que o outro supostamente tem enquanto ferramenta de viver, a maneira de ser, e aí a coisa fica fake de uma tal maneira que ele não consegue nada. Eu vejo com muito bons olhos você fazer esse trabalho dentro da empresa e enaltecer, identificar isso e falar assim, querido, pode ser até que você não seja isso, mas você está isso. Exatamente. Todos nós sempre estamos alguma coisa. Com a dinâmica que você faz da música, você acaba declarando ainda isso mais, suponho eu, com a música que você trouxe para cada perfil. Como é que funciona isso? Sim. A gente tem essa questão da música ser decorativa.
Aí a gente consegue perceber, por exemplo, o que o melancólico pode se expressar dentro da música para dizer quem ele é. Se você pega aquela música, por exemplo, da Beth Carvalho chamada Vou Festejar, é bem clássico desse perfil, né? Chora, não vou ficar, chegou a hora, vou festejar. Pode chorar, pode chorar. É o teu castigo, brigou comigo, sem ter porquê. Porque ela começa a contar, né? Vou festejar o teu sofrer, o teu penar. Você pagou com traição para quem nunca te deu a mão. Então é o tipo de temperamento que guarda consigo uma culpa. Nossa, que uma drama. briga. Eu imagino que esse melancólico deve ser o dramático, né? O padrão, o clássico dele, claro que a gente está falando sobre os clássicos de cada um deles, mas eles são assim, eles são aqueles que ficam revivendo histórias do passado, com dor, com sofrimento. Aí chega a hora ele consegue passar aquilo para frente. É o tipo de cara que, por exemplo, o sanguíneo já esqueceu aquele namorado que fez mal, mas ele está lembrando de 20 anos atrás. Quando eu encontrar com essa pessoa, eu vou dizer aquilo outro para ela. Ele não vai esquecer. Enquanto ele não diz, ele não sossega, né? Ele fica um pouco nessa história do remoer mesmo. Esse é um clássico, uma clássica música para esse temperamento. Uma clássica música para o fleumático é aquela música, por exemplo, uma das músicas do Vitor e Léo, chamado Vida Boa, né? Que vida boa, oh, 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 que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu outra vez. Então ele começa a contar que tudo está muito bom, está muito bonito, está muito legal, está olhando de frente aquilo, está numa paz. É aquela outra música que vive de papo pro ar também, mostra isso, né? Tem várias músicas, mas assim, dentro desses perfis, tem alguns que são mais imitados, porque as músicas não são feitas para esse tipo de perfil, é um tipo de vida que as pessoas colocam nas letras, que tem mais relação até com o sanguíneo, né? Então, geralmente essas músicas de amor, essas músicas, quase todas você encontra o sanguíneo ali, né? Mas eu imagino que essa música, quando você começa a vibrar, isso faz mais sentido para aquela pessoa que tem aquele determinado perfil. Exatamente. Do que os outros, né? Existe. Inclusive, quando eu ainda não falei do diretor da sua empresa, que é exatamente o nervoso, ou o colérico, né? Que quando você encontra com ele, você já percebe que ele é um cara que veio para comandar as histórias, né? É um cara que utiliza muitos verbos. Você sabe que ele, na hora que ele está com você, fala, você pode pegar aquilo para mim? Você pode fazer tal coisa para mim, por favor? Vamos trabalhar então nesse aspecto. Então você vê que é muito verbo no vocabulário, são pessoas que geralmente já são como são de elemento fogo, elas são vermelhas, elas têm os ombros cerrados. Isso transfere para a própria compostura, então? Inclusive eu vou só contar um pouco mais sobre ele, mas eu vou te colocar um perfil de mão dos 4 juntos para o pessoal se identificar também, que é interessante. Quando você tem um colérico trabalhando na sua empresa, ele vai ser o diretor, porque ele é a voz de comando, é o cara que quando entra, você já sente pelo passo o peso que ele carrega, da responsabilidade, da impressão que ele imprime, tudo aquilo que ele faz, ele imprime energia. Então é o tipo de comportamento assim. Você tem a energia e excitação. Excitação é propriamente a vontade que você tem em realizar as coisas. E energia, a capacidade de realizá-las, né? Então, o diretor, o colérico, o nervoso, no caso, ele tem as duas coisas. Ele tem a excitação, ele tem bastante excitação e bastante energia. Aquilo que ele quer e se propõe a fazer, ele consegue, porque ele tem energia suficiente para realizar. O sanguíneo, ele é assim, ele tem vontade de fazer milhões de coisas. Só que como ele se perde no foco delas, ele realiza poucas delas, né? Ele tem, assim, um mundo de coisas para realizar. Por isso que o foco é importante. Quando você estuda os temperamentos, você aprende a ver a importância dos temperamentos, dos focos que eles trazem para você na tua realidade. Quando você pega um pouco do foco do nervoso, você fala, poxa vida, quando ele tem a energia suficiente juntado com a energia para realizar, ele é um cara que ele não para mais no tempo. Ele está sempre com motivação, está sempre realizando, está sempre trocando, está sempre com a mente à frente, porque a energia o excita para isso. Quando você tem, por exemplo, o melancólico, ele já é tipo do cara que tem pouca vontade de fazer as coisas, ele tem pouca excitação, que a gente chama. Mas as poucas coisas que ele determina, ele faz, porque ele tem energia para realizar isso. Então ele tem um foco determinado, ele tem a visão para aquele tipo de assunto, ele vai
e vai atrás e vai conseguir realizar. E você sabe que esse perfil ele tem uma coisa muito interessante, que quando ele se propõe a fazer isso, ele é muito menos dispersivo do que os outros. Principalmente o sanguíneo, coisas que a gente já percebeu aí pelas pessoas, a vontade de fazer, a energia é tanta que ele aplica isso indiscriminadamente. Ou seja, o fazer é o que importa, o que importa, o que importa é um trator, né, de fazer as coisas executarem, mas o extrato positivo daquilo às vezes não é necessariamente comparável ou compatível com a quantidade de energia que se dispôs. Não apenas dele, como dos outros. O que é curioso desse perfil que você está falando é que, por não compreender os outros e achar que o seu é a melhor maneira, nós temos a tendência a impor o arrasto. Né? Você não está empenhando quanto você deveria, ou no caso melancólico, você está se empenhando demais do que deveria o processo. Né? Essa falta de compreensão de si mesmo e do outro, né? Como é que o outro funciona também, me parece ser um grande desafio agora que a gente está vivendo, principalmente nesse período pós-pandemia. Por que disso? As pessoas, teoricamente em casa, elas tiveram a sensação de não ter mais que conviver com esse diferente. Afinal de contas, abre aqui uma sessão do Zoom na tela, né? Tem as reuniões virtuais. Exatamente. Eu não preciso conviver mais com isso. Você sabe que muita gente passou a achar isso daí um certo alívio, porque eles trabalham tão mal consigo e com o outro que simplesmente o afastar do outro é a solução do problema. Mas isso não resolveu nada, isso foi uma contingência que a gente teve, as relações humanas elas vão continuar acontecendo de uma maneira ou de outra, e aquele que não se conhece sofre e faz sofrer. E o teu trabalho ele é muito interessante porque ele vem somar um pouquinho mais a cada um, fala assim, olha, guarda mais isso daqui dentro da tua livraria, da tua biblioteca, do que você pensa saber sobre você mesmo, né? Eu recomendo muito que as pessoas desenvolvam qualquer técnica ou aprendizado de autoconhecimento, como eu estava dividindo com você. Na nossa avaliação, a única coisa que a gente veio fazer da vida é essa, se conhecer, né? As pessoas dentro das empresas, as pessoas de RH, como você citou, os contratantes, geralmente tem duas pessoas para essa contratação, é marketing ou RH, né? Ou o próprio acionista e tal, mas em geral fica delegado mais para esses departamentos, que deve ser a tendência tua, porque é a minha também, quando a gente faz os trabalhos dentro das empresas. Como é que tem sido, do ponto de vista de resultado, a percepção desses contratantes quando essas práticas, essas dinâmicas são feitas? Como é que eles percebem o quadro geral dos colaboradores pós uma dinâmica dessa como você faz dentro das empresas? Pois eu queria também mandar um grande beijo para a Cláudia Guastelli, que está assistindo a gente também aqui, e ela inclusive é responsável por uns gráficos que ela manda todo ano, depois cada vez que a gente faz uma ação dessa, tinha exatamente uns gráficos de qualidade. E os rendimentos têm sido muito interessantes, porque aguçou-se a perspectiva sobre a empresa, a motivação melhorou. Então você tem métrica disso. Isso tem. Não. Não é subjetivo. Não. Inclusive, grandes empresas que faziam isso no passado e hoje não fazem mais por falta de budget, e hoje as pessoas cobram atitude. Falam, poxa vida, era tão bacana essa interatividade, a gente se sentia tão bem nessa atividade, né, quando quebrava esses padrões e tal. Por que acabou? Então tá uma dica aí, as empresas que puderem investir um pouco nisso, levar a arte, essa antena com o divino para dentro do teu espaço, com essa comunicação direta com o sujeito para dentro dele, vai fazer a transformação que às vezes ele nem imagina que pode ser. E nem a intensidade que tem, porque a cada vez que a gente vê as incertezas acontecendo a cada passo da humanidade, né, a gente vê o que a própria pandemia está trazendo de incertezas pela frente, né? O ser humano, como é que o ser humano está vendo esse monte de informações que chega para ele? A gente não tem a mínima ideia do sujeito que está fazendo home office, como é que está lidando com tudo isso. Quando a gente traz um pouco mais de arte para ele, de vida, de energia, de transformação, aquilo vai reverberar diferente para ele. Porque é ser humano. Porque é ser humano. No fundo, a gente está falando disso. Exatamente. Então, entra a pandemia, sai a pandemia, entre os desafios da vida, o nascimento, a vivência, a morte, as pessoas continuam sendo o que elas são. Elas são pessoas, muitas delas motivadas por emoções, é importante a gente declarar isso. A gente sempre recomenda que as pessoas não sejam reféns das emoções, que é o limite dessa história,
mas as pessoas são motivadas por isso. As relações humanas, em última instância, é o que motiva a pessoa quando ela acorda a sair de manhã. É se relacionar, é ter uma vida com o outro, conseguir ver de alguma maneira. Quando isso não é respeitado, sabe que às vezes, quando eu converso com alguns contratantes com relação à ativação de magia ou práticas de magia, outras dinâmicas a gente faz na empresa como a sua, que agora a gente está oferecendo aí também para o mercado, existe um certo pragmatismo das pessoas, ou uma certa dúvida com relação a isso. Fala assim, mas será que isso daqui mesmo funciona? E eu sempre digo para essas pessoas, se você se permitir. Então, assim, não tem como a gente não fazer uma alteração de realidade quando o objeto, o operador que vai conseguir fazer aquilo, ele não se permite. Então, as empresas que têm se permitido fazer essas práticas, essas dinâmicas, elas têm conquistado resultados maravilhosos, simples assim. Então isso não é subjetivo, isso não é uma opinião, você não está indo fazer isso lá porque você gosta de música. Mas por que isso acontece? Pela minha perspectiva, tá? Do que a gente vive dentro das empresas. A empresa, no fundo, ela procura padronizar cada vez mais a sua operação para escalar. Então, quanto mais... Isso é uma tendência que vem lá da Revolução Industrial, uma tendência mecanicista, como a gente chama, e ela confunde isso, extrapola a ferramenta, a técnica, a tecnologia e entra nas pessoas. E aí, trazendo as pessoas para uma cultura dita da empresa, e quando ela se percebe, as pessoas estão todas ali pasteurizadas dentro de um determinado modelo. O que você traz, e as outras práticas que a gente tem trazido de magia dentro das empresas, na nossa opinião, oxigena isso, hidrata isso. Então, é da natureza do negócio procurar extrair o máximo das pessoas e enquadrá-la dentro do que ela quer. Mas é importante entender que planta precisa de água. Sempre. Né? Então, ela está ali fazendo todo o trabalho dela, está gerando clorofila, está fazendo fotossíntese, enfim, tudo ali que um ser humano também, metaforicamente, pode estar fazendo. Mas é importante oxigenar isso para que isso sempre aconteça. As empresas que respeitam essa necessidade, elas têm conseguido trazer alguma coisa interessante. E também, olha, pelo que a gente tem visto aí no mercado, essa hidratação está chegando nos seus limites. Porque as dinâmicas que estão sendo feitas, elas já estão muito repetitivas, já não trazem muitos resultados. Porque as dinâmicas também ficaram mecanicistas. É muito curioso isso. Eu vejo os eventos, as dinâmicas que são contratados por recursos humanos, palestras e tudo mais, na tendência de fechar o contrato com a empresa, ela procura se encaixar ao máximo do discurso da empresa. Ou seja, quando essas dinâmicas acontecem, elas são mais do mesmo. Ou seja, parece que os funcionários, às vezes eu vejo isso eles dizendo, parece que trouxe alguém aqui de dentro para falar para a gente mesmo, né? E o que você faz não, é diferente. Você traz colorido para essas situações e faz com que essas pessoas tenham esse olhar, brota a tal da virtude, volta de novo os predicados, os temperamentos da natureza da pessoa, que geralmente, aliás, é pelo que a empresa contratou ela, né? Exatamente. No decorrer dessas dinâmicas que você faz dentro da empresa, isso é rápido, isso demora? Como é que isso funciona? Depende do tamanho da empresa ali. Tem empresas que são muito grandes, né? A gente chegou a fazer alguns anos atrás na Klabin, e a gente ficou o dia inteiro fazendo, porque eram prédios lá no centro de São Paulo e eram prédios aqui no Jardins. Você ia se deslocando, fazendo essas dinâmicas? Ficava um período lá no centro, fazíamos andar por andar. A gente levava... naquela vez, inclusive, eu fiz um número muito bonito, que era... Eu fazia a música, a gente fazia em trio, depois eu fazia um pensamento ligado àquela sala, onde eu fazia um número mágico. Então eu fazia uma tocha virar uma rosa vermelha. Que legal. E depois eu colocava no bolso. Então, enquanto eu estava fazendo uma arte ali, né, o músico fazia um solo, eu preparava um número, depois eu voltava com a tocha e transformava aquilo numa rosa vermelha. Então, todo um simbolismo que era característico e tal, e a gente levou isso para de andar em andar, até chegar no centro, que a gente viu que tinha que acelerar. Então, ao invés de fazer 2, 3 músicas, ficamos em uma música, uma mensagem, e isso já por si só já transformava. A gente fez isso em várias empresas grandes, né, várias editoras, e aí isso era uma coisa comum há tempos atrás. E as pessoas sentiram muita falta quando isso deixou de existir, porque a motivação acabou se perdendo em tudo isso.
Aí as pessoas acabaram vendo que é mais cobrado, mais cobrado delas, é menos visto para elas atitudes motivacionais. E aí elas ficam se perguntando, e para onde a gente vai? Porque a gente está vendo um mundo cada vez mais gritante, né? Sim. E cada vez mais, menos sociável e social. E aí a gente fala assim, bom, mas a gente tem que estudar de qualquer forma os temperamentos, porque se a gente não utiliza todo dia na empresa, você utiliza na sua casa, com a sua família, na relação que você tem com alguém, seja ele, seja ela. Você vai sempre praticar os temperamentos, porque os temperamentos eles são a base, o cerne do sujeito que você vai se relacionar com ele. Então, quando você entende que ele pode ser um melancólico sanguíneo ou um nervoso bilioso, você vai entender que ele não pode você não pode utilizar aquela linguagem que não vai funcionar. Quando você conhece os temperamentos humanos, você evita discursos ou você facilita ações. Tudo isso para quê? Para fazê-lo enxergar certas atitudes que podem ajudá-lo no comportamento, seja para dentro da empresa, seja na vida do dia a dia. Diminui o ruído, no geral. Exatamente, diminui o ruído. E isso potencializa a visão dele, em cima dele e dos outros que o cercam. Então, a visão dos temperamentos ela é muito global. Só que a gente, voltando para a empresa, você consegue ver as nuances. E é legal você ver, como eu te falei no começo, a gente percebe nos temperamentos humanos cada um dos 4 atuando. Numa empresa, se você for pegar quem é o dono da empresa, você sabe que é o que guarda geralmente a relação de tudo com todos, que é o fleumático. Como eu falei. Geralmente ele está com gente mais desse perfil. Tem mais esse perfil. Você tem o diretor, que é aquele que faz os verbos, que é o nervoso. Você tem o grande vendedor de todos os tempos, que é o sanguíneo, do elemento ar. Você tem o cara da administração, a mente pensante, que faz os projetos, que elabora e tal, que é o melancólico, ou o bilioso. E você tem... já foram os 4, né? Já foram os 4. Foram os 4. Sanguíneo, melancólico, o nervoso e o fleumático. O fleumático. Então já foram os 4. Então você tem os perfis ali funcionando bem. Se você for direcionar isso para a vida prática do dia a dia, vamos tirar um pouco o foco da empresa, mas colocando isso no dia a dia, até com exemplos. É legal a gente mostrar em exemplos isso. Se a gente tem, por exemplo, se você tem aí uma estrada, vamos imaginar que você tem um cenário na tua frente. Você tem uma pequena estrada de terra, tem as montanhas e tem um grande abismo lá para baixo, e tem uma pedra gigantesca bem na sua frente. Se os 4 temperamentos humanos fossem atravessar esse caminho, qual a reação que eles teriam? Olha que metáfora legal. Uma ótima metáfora. O pessoal vai pescar rapidinho. Se você tem ali um primeiro cara chegando, vamos supor que seja o fleumático. O fleumático é aquele cara que é o bonachão, tranquilo, elemento água, pesadão, tal, tá tudo... Para ele é um cara sossegadão. O que ele faz? Ele olha para aquela pedra, a pedra olha para ele olha para a pedra olha para ele. Aí ele olha para baixo, acha legal, aí ele olha para cima, também acha legal, aí ele fica ali. E acaba subindo em cima da pedra e fica ali. Né? E ele fica olhando lá para baixo. Tá bom, ele ficou, o primeiro que chegou e ficou ali. Aí você vai encontrar o outro cara que vai chegar junto ali também, que vai passar, que é o sanguíneo. Aí o sanguíneo chega, atravessando, ele faz, nossa, essa estrada é muito bonita, ela é estreita, mas ela é bonita. Olha, aqui tem umas montanhas gigantescas aqui para cima. E ali para baixo, olha quanta natureza. Tem a cachoeira lá embaixo, tem um monte de árvore, tem os pássaros voando. Nossa, mas que perfil maravilhoso. Eu vou querer continuar nessa estrada, eu quero ver mais coisa disso. Ele pega, escala a pedra, sobe em cima da pedra, fica olhando lá para baixo, olha, continua admirando, pula a pedra e segue o caminho para frente. Esse daí é o sanguíneo. O anterior? É o fleumático. O fleumático, ele deveria... Drummond de Andrade devia ser um fleumático. Não tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Pois é. E ficamos por ali. Ficamos por aí. Aí você tem o melancólico, ou o bilioso, né? Aí você fala, pô, como é que é a atitude de um cara desse? É um cara que tem ele tem uma visão assim das coisas meio duras, então ele olha assim e fala assim, não, peraí, essa pedra não foi colocada, não caiu aí sozinho, não nasceu aí, alguém colocou essa pedra aí. E eu já desconfio. É bem conformado, né? Eu já desconfio de quem pode ter armado essa situação aqui para mim. Isso é para eu não passar para lá.
Eu já sei com quem eu vou discutir sobre isso. Eu vou quebrar o pau agora. Eu vou falar com ela agora. E ele vai ver a pedra e volta para brigar com a pessoa que acha que colocou aquilo no caminho dele, né? Aí finalmente chega lá o nosso colérico, nervoso. Aí ele olha assim para aquela pedra e fala assim: não é possível. Eu estou atrasado, eu tenho que passar e vem essa pedra aqui atrapalhar o processo. E tem um cara sentado em cima dela. Mas não é possível. Aí ele fica procurando assim no caminho alguma coisa para derrubar aquela pedra para ele passar. E ele acha um pedaço de pau e convoca gentilmente o cara que está lá em cima ajudá-lo a derrubar a pedra. Aí ele consegue convencer o cara: amigo, dá para você me ajudar aqui para a gente conseguir atravessar isso aqui que não está dando certo? Aí ele convence, o fleumático vai, ajuda e empurra aquela grande pedra e ela vai ladeira abaixo. Aí os dois acabam passando. Já derrubaram a pedra, né? Agora, simbologias da história, né? A estrada é exatamente o caminho da sua vida, seu histórico, a sua linha do tempo. E aí a pedra seria o quê? O seu problema. E como você lida com eles? Como é que você encara as situações, né? Então você vê que tem gente que passa pelo problema e nem enxerga que tem. Tem gente que passa pelo problema e atribui a sua culpa a outros. Terceiriza, né? Terceiriza isso. Tem gente que consegue enxergar o problema, mas espera a hora certa de resolvê-los, né? E tem aquele que vai resolver a qualquer custo isso. E pede ajuda, se for preciso, para que ele seja resolvido. E você vai e segue o caminho. Então, essa é uma grande metáfora que mostra bem o clássico dos temperamentos, né? É claro que quando a gente faz isso numa palestra, você vê que tem os signos divididos em 2 etapas, eles têm muito desses temperamentos misturados. Tem os clássicos, né, que são muito fortemente colocados como os temperamentos ali, como os clássicos, e tem os que são os mistos, né? E outro exemplo também interessante, quando você vai fazer uma reunião de condomínio, você vê os 4 atuando, né? Esse exemplo é terrível, rapaz. A reunião de condomínio é uma coisa que foi feita para dar problema. É uma coisa impressionante. É interessante mesmo, porque a pessoa ainda não chegou, mas aí aqui os moradores estão todos chegando. Aí chega então, já chegou uma galerinha e chegou o sanguíneo. Chegou: ai, menina, que linda sua roupa, onde você comprou? Olha, e fala da roupa da pessoa, fala do cabelo, e fala disso, e fala daquilo. Ai, você precisa ir em casa para você comer agora. Eu aprendi a fazer uma receita nova, e fala da receita, e fala do cabelo, e fala da viagem, e fala de um monte de coisa, e fica ali. É lógico, é o sanguíneo, né? Ela tem a energia para gastar, para dar e vender, fica ali trocando ideia com todo mundo. Você tem depois também ali o diretor que já está atrasado, que chega: peraí, ele vai começar nunca essa reunião? Vou acabar eu assumindo isso e vou acabar dando recado, porque não é possível. Já estamos 5 minutos atrasados e 10 minutos atrasados e não chega aqui ninguém para dar essa reunião, então ele fica nervoso, já mostra quem ele é ali. Aí daqui a pouco você tem o fleumático. O fleumático chega, olha que já tem bastante gente sentada, tal, ele encontra, sem querer, ele encontra uma pessoa conhecida, tá, e não se toca que ele está bem na frente da porta, onde as pessoas entram e saem, e fica ali conversando com a outra. Aí a outra precisa passar, dá licença, porque a gente precisa... Aí a gente se toca que ele está atravessando o caminho de alguém, né? Ele está parado, ele está atrapalhando o caminho das pessoas e se desloca um pouco, mas ele nem sempre tem essa noção. E aí chega por último, então, já começou a reunião, né? Ele já sabe que estava marcada para as 10 da manhã, ele chega umas 10h20, já dá tempo das pessoas se atrasarem, e se mesmo que atrasar, não atrasa 20 minutos na cabeça dele. Então já começou a reunião. Está todo mundo sentado já, então ele é o último a sentar. Eu estou sendo positivo na reunião, vai começar às 10h20, porque geralmente começa mais tarde. Né? Não, você está sendo muito generoso. Essa reunião não é no Brasil. Isso aí é em outro lugar. É na Inglaterra, né? Provavelmente. Aí chega lá, o último a chegar, então, um perfil melancólico bem clássico. Aí ele chega assim, com aquela forma meio desconfiada e tal. Olha, já está todo mundo sentado, dá graças a Deus. Já não cumprimentou ninguém, porque ele não gosta disso mesmo. Você chega e encontrou uma vaguinha ali no último lugar, é ali mesmo que ele senta. Ele senta, acompanha ali, pensa muito sobre o assunto, do que é colocado. Acabou a reunião, ele é o primeiro a sair. Aí não falou nem oi, nem tchau. Então ele vai embora, né? E os outros continuam, cada um no seu perfil. A mulher continua conversando sobre o cabelo, de viagem. Você não quer vir em casa? Eu comprei um negócio novo para você experimentar, já que você gosta dessa bebida, agora comprei outra bebida nova que você vai adorar, e vai conversando de tudo um pouco. E tem vários sanguíneos ali nessa história. E o nervoso já não tem tempo a perder, os outros nervosos já caem fora daquela reunião, se já não saíram antes, porque já viram o que tinha que ouvir, né?
E o fleumático continua ali, atravessando o caminho, não sai nem entra, né? Fica por ali, os fleumáticos ficam por ali. Então você vê que é engraçado que as reuniões são muito clássicas para você perceber nitidamente quem são, né? As pessoas o que são ali. É verdade. Você comentando dessa maneira, eu viajando aqui em várias reuniões que eu já vivi, infelizmente algumas de condomínio, a gente vê isso claramente, né? Uma grande salada de naturezas. Pois é. E por não compreender a natureza do outro, bom, as pessoas já não compreendem a sua própria, que dirá do outro, né? E a gente tem vivido hoje nesse momento onde as pessoas têm impondo ao outro, às vezes por questão de poder, quem pode impor ao outro, né? A sua pretensa natureza, querendo que as pessoas fluam de uma maneira ou de outra. Deve ser por isso, e deve ser não, seguramente é por isso que as reuniões, sejam de condomínio ou qualquer uma outra, elas têm uma pouca eficiência e eficácia. Hoje em dia, você tem procurado diminuir cada vez mais as reuniões, seja para não ter convívio com esse contraditório de todos os meus perfis, seja porque, por não compreender-se e compreenderem o outro, acaba sendo um desafio muito complexo essas reuniões. Eu diria sempre que quando a gente não quer resolver um problema, a gente monta uma reunião. Mas quando a gente não quer resolver mesmo, a gente monta um comitê. Porque aí é para botar a tua pedra que você falou do seu exemplo, em cima ali da questão, porque é quando a gente vai ter um alto nível de interação dos diferentes. Então, seguramente o problema não está nos comitês, não está nas reuniões, mas na falta de compreensão das pessoas sobre si próprio e sobre os relacionamentos onde estão. Né? No histórico que a gente faz em magia, inclusive na formação de magos, em várias escolas de mistério, eles sempre enaltecem isso, os perfis das pessoas, para que o sujeito possa assumir como virtude e não como defeito o que ele é e o outro também. Né? Então, você imagina o embate que existem esses perfis que você comentou dentro de uma empresa, e eu vi isso várias vezes, principalmente o perfil sanguíneo, ele chega a irritar muitas pessoas, porque as pessoas veem nele uma certa falta de bondade, uma certa falta de generosidade, pelo seu pragmatismo de resultados. Tirar a pedra. Né? O curioso é que muitas pessoas que têm pretensamente essa generosidade e essa bondade não tiram a pedra. Né? A pedra está lá, o desafio fica. Né? Então é importante que a gente compreenda cada vez mais a importância do diferente na nossa vida. Exatamente. Né? A multiplicidade que existe, a vida é isso. As pessoas são isso. E as empresas que têm alcançado melhores resultados são as que justamente compreendem melhor isso que você fez. Ou seja, entende que está trazendo quadros muito complexos, procura encontrar dinâmicas que hidratem isso da melhor maneira possível. Agora, aquelas que procuram cada vez mais dogmatizar, na melhor das hipóteses, elas têm voos rasos. E voo de galinha, como a gente chama, né? Sai daqui, morre ali. É verdade. E boa parte da mortandade de muita empresa está associada a isso. Porque não compreendem esse vínculo extremamente importante e fundamental que tem no negócio, que é a natureza humana. E você falou uma coisa importante, porque hoje em dia você tem muita voz, porque as redes sociais deram voz para tudo que é imbecil, né? Como diz Humberto Eco, né? As redes sociais têm esse problema, deram voz a uma imbecilidade imensa de pessoas. Sem tamanho. Então você vê gente sabendo de tudo o tempo todo. Então você fala assim, existem vários... a gente formou uma legião de gênios, né? Gerente de generalidade. A genialidade está todo impregnado na rede social, porque eles entendem de tudo o tempo todo, conseguem opinar, acreditando eles que com propriedade, né, fazendo a diferença. Então, tudo sabendo de tudo o tempo todo. E aí a gente começa a perceber, poxa, mas qual que é o nível de tolerância para a resposta negativa do outro, né? Você veja assim, seja pelo hipnotismo coletivo das ideologias políticas ou de gênero, seja lá o que for, sim, você vê que a incapacidade de compreensão é tamanha, que é um grande espelho para a pessoa, de repente, se analisar. Poxa, se eu não consigo compreender a diferença dentro de uma rede social onde ninguém abriu o bico, só está escrito em palavras, como é que eu vou poder lidar isso com uma relação? Né? Então é interessante você poder perceber como é que o silêncio fala muito alto. Né? Você fala, uma atitude como essa é bem perceptível. E quando você fala, às vezes você não tem nada a dizer também. Essa necessidade que a gente tem visto nas pessoas, o termo disso, se eu não me engano, é lacrar. Eu acho que esse é o termo que se convencionou aí usar. Agora,
fulano está lacrando lá na internet, né, lacrou, esse tipo de coisa. O que é curioso desse movimento, além de ser divertido, né, porque muitas vezes é patético determinadas Muito colocações patético, das pessoas, é essa necessidade de copiar o que deu certo, o que pretensamente deu certo do outro, se apropriar disso, colocar entre as suas aspas e colocar lá e expor isso, com uma necessidade de aceitação muito grande. Rede social é engraçado isso hoje, né? Tem gente aqui que decora um monte de coisas entre aspas, como eu gosto de chamar, ele não pode ver aspas. Ele pega aquela frase, não pode ver alguma coisa que está entre aspas, se apropria daquilo, né? Faz uma arte, posta lá nas redes sociais para ter uma aceitação. No fundo é isso. O que é muito curioso é isso. Então, qual que é essa necessidade que as pessoas têm cada vez mais de abrir mão do que sabe, do que conhece, seja pouco ou muito, é o que ela construiu, é o que ela amealhou, e artificializa isso, tentando encontrar essa aceitação generalizada. Essa coisa tem ficado tão perigosa que a gente tem já identificado um grupo, que é o grupo das pessoas que são os lacradores, que se locupletam com isso. Foi criado um organismo, é um ecossistema. Eu sei que você está mentindo, mas eu pego sua mentira e vendo ela mais cara lá na minha postagem. E assim vai, né? O que é muito curioso é que esse efetivo sucesso que as pessoas acreditam que tem, seja pelo número de seguidores, perseguidores, como eu gosto de chamar, isso não tem trazido felicidade para essas pessoas. Elas estão mais angustiadas, como nunca, mais ansiosas para conseguir cada vez mais e mais resultados, tendo patologias uma atrás da outra, muitas delas psicológicas, e não compreendem isso. Em outro sentido, existe um outro grupo que tem procurado se afastar um pouquinho disso, meio que já desistiram, porque tentaram também, não conseguiram, né? E tentando ali extrair de si algo para tentar, de forma um pouco mais concreta, congruente, levar ao outro. Falar assim, olha, isso daqui é meu pensamento, isso daqui é a forma que eu tenho de agir, a minha opinião é essa, geralmente são mais comedidos, evidentemente não carregam esses números de seguidores tão grandes, porque a gente está vivendo um mundo hoje onde, infelizmente, muitas pessoas, os imbecis, como você falou aí, que as redes sociais deram voz, eles estão saindo de todos os bueiros, e parece que a gente está vivendo uma catarse social como nunca se viu, aonde todos estão querendo impingir a sua própria opinião com a maior quantidade de decibéis possíveis. Exatamente. Essa realidade, ela também está dentro das empresas, esse é o fato, e essas opiniões de como a vida existe ou como deveria ser, elas são pouco interessantes para o resultado do negócio. Olha que curioso. Né? Então, a empresa ela não vai performar melhor porque ela assume a opinião de A ou de B. Ela vai performar sempre melhor quando ela entregue valor para o seu cliente. E essas opiniões têm trazido um ruído muito grande. Então, a empresa deve compreender que essas pessoas que eu falei desses grupos, eles estão dentro das empresas, eles estão lá, eles estão trabalhando, dando ali o seu quinhão. Quando você traz esse tipo de proposta, como você apresenta, e outras técnicas e outras dinâmicas que a gente aplica com magia dentro das empresas, a gente vem percebendo que um pouco dessa cortina fake, ela um pouco se dilui. As pessoas colocam a própria cabeça um pouco para fora, conseguem um pouco se olhar, identificam as suas próprias virtudes e saem um pouco desse mecanicismo da dor, como eu gosto de chamar. E é por isso, inclusive, que eu não paro de falar que o que você faz é magia dentro das empresas, é um grande mago, melhor do que muito que eu conheço, porque essa transformação de realidade é tão necessária. Você vê essa situação acontecendo também, como é que você que também está diretamente nas empresas, que quadro você faz isso? Você faz um quadro melhor do que eu falei. Essa minha introdução inteira foi justamente para passar para as pessoas o que eu estou vendo nas minhas interações. Mas eu não sei se é isso que você vê. Você vê coisas semelhantes? Você é mais esperançoso? Como é que você vê isso? Olha, eu vejo a necessidade cada vez maior desse tipo de ação. Porque o ser humano está cada vez mais introspectivo. E cada vez, porque ele é cobrado disso, né? O tempo todo é cobrado dele.
E quando você vê uma atitude dessa, já falei isso no outro programa, que a gente vê o melhor do ser humano nas festas, né? Porque são eles ali. Eles cantando, eles dançando, eles pulando, eles chorando por causa do outro que você está dizendo por ele, as palavras que ele gostaria de dizer para outra pessoa. Então você vê o tempo todo a expressão do outro através da música que a gente aponte, e as palavras, sendo todo o tempo colocado, seja nas empresas, seja na festa social e tal, e você vê que isso é necessário, as pessoas precisam disso. Muita gente compra a serenata, eu mesmo tenho cliente aqui que compra a serenata para toda a família, todo ano, né? A gente tem vários casos assim. As pessoas compram porque gostam tanto daquilo que compram pensando que o outro vai gostar também. E manda para tia, para avó, para pai, para chefe, para um monte de gente. Vai mandando. E aí você vê que isso tem dado um certo efeito, porque assim, as pessoas são pegas de calça curta mesmo. Literalmente, eu já cheguei a fazer de cueca. O cara chegou, atendeu a porta, pensou que era o cara dentro do hotel, e aí a gente. Ele falou, não, eu já tô de cueca, não posso. Aí o cara colocou um short ali na hora e recebeu aí a cantora, né? E a gente deu o recado, porque era o casamento dele, e a irmã dele ofereceu a serenata através da gente para ele, dando as felicitações e tal. Aliás, festa de casamento, a gente conhece a natureza humana, né? Ali que o povo se revela. Todo o tempo, né? Então, criativos, inclusive. Eles estão exercitando atualmente as criatividades, tem vários aspectos dessa criatividade, e as carências também. Então a gente percebe, como você perguntou, que hoje é mais do que necessário. Antes era bom, e era importante. Hoje é necessário. Hoje você não consegue ver um ser humano um pouco melhor sem as expectativas desses problemas que ele vê na frente. Ele bebe veneno, literalmente, ele come veneno, literalmente, além de ser influenciado pela mídia, que é um veneno, sobre o que é hoje. E sem opção. Não tem opção. A pessoa hoje se intoxica porque não tem, literalmente, uma maneira de beber, respirar, comer. Não é viável, né? Não é. A gente está vivendo uma sociedade muito tóxica, e já era colocado isso pelo Bauman, né? Aquele sociólogo, que falava exatamente sobre essa questão do mundo líquido, que fala exatamente essa questão de a gente não vê saída a curto prazo disso. As pessoas antigamente tinham um envolvimento com a empresa, com a sociedade, demorava muito para mudar as coisas. E agora, com uma velocidade de pensamento, tudo isso é alterado. Muito rápido, até que o próprio algoritmo do próprio Google. Sim. Você tem hoje uma realidade ali, daqui a pouco passou um tempo, um mês, já é outra coisa. A realidade é outra. Então, quem é escravo de conteúdo na internet está ferrado. Porque vive em função de criar conteúdo. Só que esquece que tem vida própria, que tem família, que tem um cenário vivo para ele dar lá fora. Ele pode viajar, ele pode andar descalço, ele pode pegar praia, ele pode fazer uma coisa ou outra. Mas ele acaba fazendo a vida dele se tornar um cenário tão ridículo, porque aí até mesmo que ele está no banheiro, ele tem que fotografar que ele está no banheiro. Ele tem que prestar satisfação para quem o segue. Bom dia, acordei, né? Tô aqui, tô de casa, entendeu? Então, quer dizer, fica uma história, ele parece que faz parte de um filme que ele mesmo criou, né? Meio um pouco dentro daquela história do filme do Jim Carrey que ele fez. Do Truman. Do Truman. Show de Truman. Parece um pouco por aí, porque ele percebe que tem alguma coisa além, mas ele acabou fazendo o filme da vida dele e ele não consegue, ficou escravo dele mesmo. E não consegue mais sair, e sabe que tem outros horizontes pela frente. Então, quem está mergulhado nisso, porque tem a simples, eu digo de mentira, embora seja uma realidade, de ganhar muito dinheiro com isso, mas é uma ilusão. O dinheiro é simplesmente a forma que descobriram que vai te levar, que vai te motivar a ser escravo desse tipo de ferramenta, né? Mas você sabe que vai ganhar muito dinheiro com isso, né? A impressão que se tem, a gente está nesse meio, a gente sabe disso, a gente sabe desses números. Até hoje eu faço gestão de marketing digital, não somente no nosso negócio, mas de outros clientes, e não é muito uma realidade isso não. O que a gente tem visto é que essa coisa de ganhar dinheiro com esse tipo de cessão do que se é para comportamentos coletivos, vamos colocar dessa maneira, e que se refletem em seguidores, essa coisa toda, é para poucos. Porque a grande maioria, na verdade, está se retroalimentando do seu ego com isso, a grande paga é essa. Tem gente que está literalmente se alimentando de like. Eu falo assim, eu não sei como é que você consegue comer isso, porque não se ganha dinheiro com isso, uma pequena fatia tem ganhado, né? Como sempre. Essas coisas não são generalizadas, é uma jornada muito longa para você conseguir realmente ter retorno com base
percepção positiva aí dos seus seguidores, coisa e tal, a maioria das pessoas não. E aí fica essa sensação de que cada vez é isso mesmo, o mundo é líquido, como disse o Bauman, tal. A gente está caminhando para isso, mas as pessoas que estão cedendo a isso, e isso é importante declarar, elas não estão tendo o retorno sobre isso. Eu ando vendo muitas e muitas pessoas dentro das redes sociais, colegas, alunos, pessoas do mundo do certo entretenimento, que a gente de uma maneira ou de outra não deixa de estar, colhendo muito poucos frutos dessas decisões. Retroalimentando seus egos ali, na verdade, mas não tem um retorno efetivo. E a raiz disso, o que a gente percebe, é que essa pessoa ela deixou de lado algo que ela era, seu perfil de comportamento, né, o seu próprio temperamento, em prol de entregar para supostos seguidores aquilo que ela acredita que seria mais palatável para eles, um comportamento de grupo, e não tem um retorno efetivo disso. Isso é que é interessante. A quantidade abissal de pessoas que estão se alimentando de algo que não traz... Não faz sentido. Não faz né? sentido. O curioso é como isso está se prolongando. Então, seguramente nós estamos entrando em um novo mundo, isso é fato. Aqui ninguém está advogando o passado. Como diria Elis Regina, o novo sempre vem. A gente sabe disso. O problema é que ele está vindo toda semana, né? Um diferente. O que você faz, por mais que você tenha... a gente esteja conversando sobre essa perspectiva com uma certa futurologia, com viés de questões psicossociais, aqui como a gente está colocando, é muito antigo. Sim, com certeza. Claro. E você consegue trazer algo que aconteceu... poxa vida, eu acho que é mais antigo do que medieval. Medieval ainda é um termo muito recente para o que você faz, trazendo isso para o século XXI, dando novas matizes e coloridos e entregando isso de uma forma muito gostosa para as pessoas. Talvez seja a maior evidência o que você faz de que nós não precisamos necessariamente inventar coisas novas, mas talvez ressignificar o que seja bom e verdadeiro e ter uma certa perpetuidade aí na linha do tempo. As pessoas gostam disso? Elas entendem dessa maneira também? Como é que elas veem isso que você faz? Eu acho que elas gostam do simples. O que é o simples? O simples é a fórmula infalível, né? Você vê que, por exemplo, você tem as canções que viraram clássicos, elas são simples, elas não são tão elaboradas assim, né? E até porque se fossem, o público não entende, o cérebro não aceita, o cérebro gosta de entender o processo da coisa, né? Para onde estamos indo com a música. Então, quando ele consegue aceitar e assimilar, ele sabe, aceita e dá tranquilidade para ele. Por isso que existem muitos refrões, por isso que aquilo é gostoso, que pega. Então, eles aprenderam a fazer isso pela leitura neurológica, então entenderam, o cérebro gosta desse tipo de coisa, de situação, vamos elaborar isso dessa forma. Então virou aquela coisa, deixou-se de se fazer aqueles clássicos super marcados, com dinâmicas aqui e ali e tal, começou a se popularizar, embora os anos dourados, né, do começo do século passado até anos 50 ainda é uma rica música a se comemorar. Depois começou a entrar para a área do rock and roll, mais atitude, aí começou a modificar comportamento. Então, a música deixou de ser visionária e sentimental para ser comportamental. A partir disso, até ostentando nos anos 80, através daquelas linhas de hip hop, né, que os caras usavam, e hoje em dia se usa isso no funk também, né, ostentar e tal, e colocam isso. Só que se você pega a situação da linha de tempo entre a música que se fazia e a música que se faz hoje, você vê que a gente tem, por um lado, riquezas assim, de grandes, todos os tipos de instrumentos hoje imagináveis que se pode criar, a gente já faz, embora possa fazer todos eles dentro do sintetizador, né? Tudo está lá dentro do sintetizador. Mas você pode fazê-los tocar também, né? E a qualidade de som inigualável até então, né? Mas você vê o que é que o público consome. E por que consome isso? Então a pergunta para o pessoal depois responder isso daí, né? Por que se faz música de tão péssima qualidade, com tantos likes, com tantos seguidores, valorizando as drogas,
a prostituição, desvalorizando o atributo feminino, tudo aquilo que é de pior da espécie humana está lá contido em certos tipos de música. E por que se valoriza tanto e se cultiva tanto isso? Não tem, o que seria que está por trás de tudo isso, né? Porque a gente não pode ver simplesmente um vestido sem saber do que ele é feito, né? Tem toda uma composição ali. Ou deveria, né, fazer essa avaliação. Ou deveria. Então você percebe, e quando você me pergunta isso, eu falo, às vezes são músicas de ninar. Você viu que no último programa eu fechei com música de comercial? Sim, sim. Traz a memória afetiva do sujeito, traz quando ele era criança, que ele chupava aquela bala, que ele tomava aquele sorvete, ou então aquilo... Então vai resgatando, e coisa simples, é coisa de... já tá na hora de dormir, não precisa mamãe mandar. Sabe aquela coisa? Eu não lembro da marca, mas lembro exatamente da musiquinha. Então, um bom sono pra você e um alegre despertar. Era colchão? Cobertores Paraíba. Cobertores Paraíba, exato. Você vê que, olha, é coisa simples que você... Tinha gente que ia pra cama com aquela musiquinha, e que hoje, com os seus 60 anos, 50, 60 anos, lembra daquilo, está na memória e fala, poxa vida, eu lembro disso. Mas não é só... Então a música, ela tem uma... Eu vejo hoje a música, depois de 54 anos de história, de experiência com isso, eu falo porque eu dormia com um radinho embaixo do braço, que eu te falei, né? Embaixo do travesseiro que minha mãe colocava, para eu conseguir dormir. Então fui me alimentando, mesmo não tendo estudado música, porque não me colocaram na música, né? Não, a música aí, mulher, só faz sucesso quando é novo. Não vai ficar com música, não, vai falar. Então eu nunca estudei música por conta deles. Eu fui depois de velho fazer isso. Mas aí hoje eu entendo que a música, na verdade, ela é uma entidade. Cada vez que você exercita, você invoca isso, ela está lá. Não é? Ela aparece com força. Então ela tá... É como uma oração. Tem gente que fala a deusa da música. Talvez não sejam tão errados, né? Haja realmente uma entidade por trás disso. E eu acho que ganha volume, ganha força, ganha corpo a cada vez executada. Ninguém canta, evoca, né? Evoca. Você vê que quando você tem uma força de um poder, por exemplo, reza o Pai Nosso. Por que às vezes a pessoa reza o Pai Nosso, mesmo sendo, às vezes, de outra religião, às vezes ela acredita que aquele Pai Nosso tem força, porque ela foi exercitada tantas e tantas vezes, com tanta força, criou-se uma egrégora tão forte em cima disso, que ela tem uma manifestação em cima disso. Ela tem uma força, ela tem uma entidade ali que rege aquela competência, né? A música é a mesma coisa. A música, ela tem toda uma cadeia estrutural que forma os seus tentáculos, a sua consciência, a sua essência. Então tem cores envolvendo, tem energia envolvendo, tem aquele alimento que você vai buscando através dela, seja na memória afetiva, seja na primeira vez que você a evoca, sei lá, mas que quando você estuda isso, você fala, poxa, a vida é muito forte para ser só um simples gostar. Apesar de você ter falado um simples gostar, a chave literalmente está na simplicidade. Tá, né? E essa simplicidade das quais as pessoas gostam tanto, e tanta gente gosta, é justamente por conta de a maioria esmagadora das pessoas gostam de coisas simples. Nós temos uma predileção por isso. Você faz isso muito bem, levando um recado muito rápido, muito objetivo para as pessoas, para as empresas, e respeitando essa simplicidade do ser humano. Talvez essa daí seja a chave. Sim, e claro. Por que você está tantos anos nisso e tem conseguido aí conquistar tanta simpatia com o que você faz. Fica aqui o recado para todas as empresas, claro, os empresários, pessoas de RH que estão ouvindo aqui essa nossa conversa, e que fez sentido para você, teve sintonia com a sua forma de pensar e encarar o negócio. Considera essas palavras. A gente está fazendo essa exposição hoje. Entre aqui em contato, inclusive com a gente na Egrégora de Maria, olha só, aqui com a nossa Egrégora de Magia, na Escola de Magia, que a gente vai estar, inclusive, também indicando aqui o trabalho do Fred. A gente está trazendo ele para agregar valor enquanto um dos magos. Olha só a importância e a relevância que a gente dá para isso, dentro do pacote de serviços que a gente oferece aqui para as empresas, dentre outras coisas. Então considere também essa prática para o teu ambiente corporativo, para o ambiente de negócio, que com certeza você vai ver a grande diferença, a transformação de realidade que vai ser feita. Fred, quer falar umas palavras finais aqui para o nosso público? A gente falou tanta coisa, né? Mas... Pois é. Bom, pessoal, através do estudo dos 4 temperamentos aí na sua empresa, você vai poder identificar as pessoas, seja pela palma da mão, e seja pelas palavras não ditas,
o que vai funcionar exatamente no comportamento delas, né? Seja dentro do home office, seja na prática do dia a dia aí na corporação. E o que não se pode negar é exatamente isso. Qual a importância que se tem dos temperamentos humanos na vida da gente? Porque tem todo o envolvimento da saúde alimentar, porque o alimento ele induz o humor pelas práticas dos órgãos, né? E também a atitude. Então, você vai conhecer isso através do estudo da sua empresa, uma alimentação condizente, a atitude condizente, quem são os temperamentos, através até da própria visão dos signos, e musicalmente vai interagir com as pessoas vão quebrar o padrão habitual que estão ligadas todo dia fazendo a mesma coisa, ou estão pensando diferente, mas que na empresa, quando a gente chega musicalmente, os padrões são rompidos. E isso a gente tem percebido, como eu falei, ao longo dos 21 anos, e não é porque eu estou dizendo, isso já são estudos que provam isso. E quem depois quiser saber mais estudos sobre a música, o poder da música, seja na alimentação, através das frutas, das verduras e tudo mais, tem estudo no nosso site, no blog, né, serenaticia.com.br, que fala sobre a música na vida dos animais, a música na vida dos seres humanos e na música dos seres vivos como um todo, né? Como é que a música pode melhorar a plantação de banana, de vinho? Que coisa interessante. Que músicas são praticadas aí para fazer esse tipo de finalidade? Dos animais, para dar mais leite, para acalmá-los. Para os seres humanos que estão nascendo com problemas de déficit de formação craniana. Te falei isso, né? Tem tudo isso. Então, lá no nosso blog a gente reuniu alguns estudos que mostram o poder da música. E a gente veio, então, trazer, através da Serenata Companhia, essa vontade de estar ingressando, estar somando com a empresa para melhoria de qualidade de vida, para melhoria de ação, exatamente como o ser humano que cada um é, dentro da prática através da música. E para finalizar, sempre é bom falar para a nossa audiência que todos esses dados que vocês viram aqui, os contatos do Fred, eles estão todos aqui no descritivo aqui do nosso canal do YouTube. Entre em contato também com a Escola de Magia, que a gente vai estar podendo passar para vocês os contatos disso. A gente tem uma relação aqui comercial para estar levando cada vez mais isso para as empresas. Não deixe de fazer isso não. Aliás, não esqueça de dar o like aqui no nosso vídeo, se inscrever no canal, compartilhe isso daqui com os relacionamentos que você tenha, que com certeza alterar a realidade é o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. É a grande urgência que a gente tem desde sempre, né? Exatamente. E para finalizar, Fred, aqui fica meus votos de profundo respeito ao teu trabalho. Obrigado. Quem não se conhece sofre e faz sofrer. E você ajuda muito esse ensinamento aí das pessoas. Tento fazer, pelo menos, né? Obrigado pelo espaço, Ari. Que é isso. Obrigado ao Caio por estar com a gente aqui também, dando essa força, literalmente, fazendo as coisas acontecerem. Hoje, com a presença da minha querida Fernandinha, que está aqui também. Fernanda, abração para você. A gente conseguiu fazer esse papo aqui muito corrido, né, Fred? Nossa, você sabe disso. Com certeza. Foi uma contingência aqui que a gente procurou estabelecer, até pela necessidade da oferta do que a gente vem procurando trazer para as pessoas. Mas é isso aí. A gente espera ter agregado aí valor para você também. Fred, obrigado. Prazer imenso estar com você aqui de volta, cara. E a gente vai seguindo adiante com isso. Você que ouviu as nossas palavras, considere trazer essa musicalidade com magia para dentro do teu negócio, para dentro da tua empresa, para dentro do teu empreendimento. Seguramente você vai perceber a diferença que essa alteração da realidade vai fazer no teu ambiente de negócio. Que assim seja, e assim será, e assim será, e assim já foi.